Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Éder? Tudo bem? Vamos começar mais uma live. Hoje com os nossos amigos do Mercado Bitcoin. Vou falar com o Fabrício Tota, diretor do Mercado Bitcoin. O assunto hoje não poderia ser outro: Bitcoin. Então, vamos agora entrar para ter uma conversa sobre um ativo de grande valorização. Um ativo que chama a atenção dos bancos centrais, um ativo que chama a atenção das autoridades monetárias, um ativo que hoje tem mais investidor que a própria bolsa. Então, pessoal, o assunto é Bitcoin. Vamos falar com quem entende do assunto, com o Fabrício Tota, Mercado Bitcoin, maior exchange do Brasil. Tá? Então, agora vai começar, daqui a pouquinho, a live com Fabrício Tota. Vamos lá, esperando ele entrar. Enquanto isso, a gente discute alguns assuntos do momento. Lambança do governo com essa proposta de financiamento dessa renda permanente, a temporária que vai virar permanente, e no melhor estilo brasileiro, mais uma proposta de pedalada, né? No grande estilo brasileiro de criatividade das contas públicas. Fabrício Tota, como vai? Tudo bem? Olá, Rafael, tudo bom? Vou bem, e você? Tudo excelente, tudo excelente. Uma satisfação, uma alegria muito grande falar com você. Como é que você está? Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Pô, tô bem, sexto mês de pandemia, quarentena, isolamento, enfim, mas tudo certo, tudo correndo muito bem, bastante acelerado aqui do nosso lado. A gente não para, né? O mercado não para, continua rolando, então estamos aqui. E quando você fala que não para mesmo, né? Porque o Bitcoin para às 5 horas, começa às 9, não tem essa, certo? Não tem mesmo, cara. Esse não para nosso aqui é literal. 24/7, 365 dias por ano, mercado global, o tempo todo rolando, e a gente aqui no mercado Bitcoin, atendendo o mercado brasileiro, também não é diferente, tem que estar o tempo todo ligado, tudo funcionando, plantão 24 horas por dia. Eu achava que o mercado tradicional era agitado, eu não conhecia esse lado aqui. Entendi. E eu vi que você fez uma chamada no seu LinkedIn e você disse que ia perguntar para mim se no Condinheiro tem o Bitcoin. Eu vi que você escreveu isso lá no seu Sim. LinkedIn. Tem. Então, ó, quem estiver nos ouvindo agora, eu vou gravar essa live, vai estar disponível no IGTV. Tem Bitcoin no Condinheiro. E não é que tem, porque eu vi essa chamada aí do Fabrício hoje. Eu tenho muitos e muitos anos. Então, se você quiser consolidar sua carteira de investimento com ouro, Bitcoin, ações dos Estados Unidos, fundo americano, fundo na Suíça, fundo qualquer lugar, é com dinheiro. Com dinheiro é o verdadeiro consolidador universal de investimentos. Não tem essa de macaco que diz que consolida coisa nenhuma. Consolidação é no com dinheiro. Qualquer ativo relevante do mundo e em qualquer moeda. Então, Bitcoin, outras moedas, outras criptomoedas você encontra no com dinheiro. Respondido, Fabrício? Tem Respondido. muita coisa. E o principal, e o feeder das criptomoedas do Bitcoin é o mercado Bitcoin. Show de bola, cara, show de bola. Legal porque às vezes o pessoal fala, pô, mas eu tenho posição e às vezes não encontro em consolidadores, enfim, essa foi a razão da provocação. Falei, bom, deixa para eu ver depois, eu até tenho pessoas que têm acesso e falam, não, mas não vou pegar o spoiler, não, vou deixar por hora da live ali no quente para a gente bater esse papo. Muito bem. Me fala uma coisa, Fabrício. Você viu que o IGPM saiu esse mês, 4 e não sei quanto, agosto 4, o mês anterior 2. Como que o Bitcoin se comporta em relação à inflação? Cara, em relação é muito louco, porque o Bitcoin, até a gente tem quase que uma piada interna, o Bitcoin ele não se importa, na verdade, com inflação. Bitcoin é ativo global, Bitcoin é negociado, cara, no Brasil, na Suíça, na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, no mundo todo. E o ativo em si que é negociado é rigorosamente o mesmo.
Então, o Bitcoin que você compra aqui, você pode vendê-lo em outros países e tudo mais, não há diferença alguma. Evidente que aqui no Brasil, por exemplo, quando você vai comprar no mercado Bitcoin, a gente negocia o par contra o real. Então, a gente cota o Bitcoin em reais. Se você for a outras bolsas, é evidente que vai ser cotado contra outras moedas fiduciárias em outras jurisdições, né? Mas o que acontece é que ele acaba sendo uma inflação global. Se você pensar de uma forma mais abrangente, vamos sair só da nossa jabuticaba aqui do IGPM, ele acaba sendo uma proteção contra a inflação, justamente por esse aspecto da inflação do Bitcoin, que tem uma inflação evidente, ser conhecida. Você sabe, a gente sabe exatamente qual a curva de oferta do Bitcoin ao longo do tempo, diferentemente de outras moedas que você não sabe. Se vai ter mais emissão amanhã, depois, mês que vem, se vai ter uma pandemia, que a base monetária vai crescer radicalmente de um dia para o outro, por razões justas ou não, acho que isso não vem ao caso, mas a questão é que ele tem esse comportamento que ele não se importa com o que está acontecendo no mundo, e a política monetária, por assim dizer, do Bitcoin não se altera. Acho que ele acaba sendo uma belíssima de uma resposta para esse temor de inflação que assola o mundo no cenário atual, pelo menos de uns 6 ou 7 meses para cá. Entendi. E outra coisa, a gente está vendo hoje aqui no Brasil uma lambança na política econômica. Quer dizer, essa proposta do governo de financiar uma renda cidadã às custas de não pagar precatório, isso é calote. O governo propôs um calote, né? Pura e simplesmente assim. E tirar dinheiro do Fundeb, isso é pedalada fiscal, por quê? Porque aquele dinheiro não fura o teto, porque é para educação. Mas se eu pego esse dinheiro e destino para outra coisa que não seja educação, isso daí é uma pedalada. E aí o real foi lá e caiu, né? Ontem o dólar se valorizou em relação ao real. O que acontece com o Bitcoin, com essas lambanças da política econômica brasileira? Eu não sei se cortou algum pedaço, não sei se você escutou toda a minha pergunta. Não, escutei tudo sim. Tá legal? Tá cortando ou tá dando para me ouvir legal? Pessoal, travou o seu vídeo, só que eu não sei se foi a minha internet ou a sua. Mas se você me ouviu perfeitamente, beleza, manda ver aí na resposta. Sim, vamos lá. O que acontece? Quando a gente olha o Bitcoin da ótica aqui do Brasil, né, ou pelo menos quem faz conta em reais, você pode dizer que ele tem dois vetores, né? O Bitcoin em si, então o preço do Bitcoin cotado em dólares como ativo global, e o próprio dólar, né? Então, um outro fator que acelera ou atenua a volatilidade do Bitcoin quando cotado em reais é a própria volatilidade do dólar. Então, em alguns momentos, quando o Bitcoin ele parece não estar fazendo um movimento tão amplo no mundo, mas quando você olha aqui no Brasil que tem essa componente do câmbio, e o câmbio aqui no Brasil não é brincadeira, né? Não é algo super tranquilo, realmente tem essa outra componente que impacta bastante. Como ordem de grandeza, o Bitcoin, por exemplo, no ano, cotado em reais, ele subiu mais do que 100% esse ano. A gente está em 107%. Né? Metade, praticamente, para facilitar a conta, metade dessa alta é o dólar. Tá? É o dólar. O dólar subiu 40% já no ano. Se você dá outra pernada aí de 40, você chega nesse 100 aí. Na verdade, é 40 do dólar, 49 do Bitcoin, que chega no 107 que a gente tem agora. Então, o que acontece? Essa proteção, você estar comprado em Bitcoin, quando você tem reais, você vende reais no final das contas. Né? Está vendido em reais e comprado em Bitcoin. Você dá esse bypass no dólar, mas você sai da sua moeda fiduciária. Né? Então, acaba que esses impactos da condução da política econômica aqui no Brasil, ele tem esse aspecto que é mais um dos fatores que tornam mais robusta a tese de investimento em Bitcoin, que é justamente o câmbio. Hoje no Brasil, tem mais gente investindo na B3 ou mais gente investindo via mercado Bitcoin? A B3 é uma aceleradinha, né, no ano passado, começo desse ano. Mas o mercado Bitcoin chegou à marca de 2 milhões de clientes, né? Então, poxa, é uma marca super cara, gigante, né, cara? É enorme o número. A bolsa, se você pensar que a bolsa
tem pouco mais de 100 anos aí para chegar nesse número, e o mercado Bitcoin tem 7 anos, acho que dá um pouco do tom dessa diferença entre números, né? Uma coisa importante é que esse número, claro que ele teve uma aceleração muito grande em 2017, quando estava uma escalada de preço muito grande do próprio Bitcoin, mas ao longo dos anos, principalmente o ano passado, né, de abril em diante do ano passado e esse ano também, os números também são muito fortes, né? É um mercado em franco crescimento e se beneficia um pouco, na minha opinião, de certa forma, com uma frustração, na minha visão, dos investidores que saíram da renda fixa e encontraram bolsa no ano passado, e esse ano foi um grande balde de água fria, né? Você com bolsa 100 mil pontos lá no ano passado, fala, pô, agora vai, achei, encontrei realmente aquilo que vai fazer diferença no meu portfólio, porque renda fixa não dá mais, isso sem visão de pandemia, de reação de Selic a 2, nem nada, mas teve uma certa frustração. O que faz, o que compele o investidor a tomar mais risco, ele tem que sair da renda fixa, ele tem que ir para outro lugar. Até quem estava em fundo imobiliário achando que estava sobre seguro, está sofrendo bastante esse ano. E essa procura de alternativas, não só no Brasil, mas no mundo, passa por criptomoedas e inevitavelmente chega no Bitcoin. E fala uma coisa, qual bancão em termos mundiais, já oferece produtos de Bitcoin? Você saberia dizer, o banco tal já tem produto de Bitcoin, esse outro aqui não quer saber de Bitcoin. Você consegue navegar nisso, Tota? Peraí, cortou um pouquinho. Eu perguntei o seguinte, se você sabe dizer qual bancão já se rendeu ao Bitcoin e tem produtos de Bitcoin. Bancão em termos mundiais. Não sei se você me ouviu. Ah, sim, em termos mundiais. Olha, o JP Morgan, ele tem iniciativas relacionadas à blockchain, tem a sua própria criptomoeda. Produtos laterais, assim, e não exatamente de forma direta o Bitcoin. Como aqui no Brasil tem alguns fundos que buscam, de alguma forma, oferecer exposição nesse ativo, mas de uma forma que, em minha opinião, acho que tem formas melhores de você acessar sem intermediário. É como eu te cobrar para um fundo que vai comprar tesouro direto. Você pode comprar sozinho. Para que você vai precisar de alguém cobrando 2,20 ali para acessar esse produto? Então, acho que tem formas mais interessantes. Fala de novo isso. Eu sei que meus amigos que vendem fundos que têm Bitcoin não vão gostar disso. Fala de novo isso. O Bitcoin, ele é algo que nasce de forma muito democrática. Ele nasce para as pessoas e ele está fazendo essa escalada institucional. É algo muito fácil e evidente você ter acesso direto ao ativo. Você não precisa de ninguém te ajudando. Você não precisa de ninguém cobrando administração para fazer uma alocação que com alguns cliques no celular você faz. Tá? Então, para que você vai comprar uma LFT, né, um título público, um Tesouro Selic, com alguém te cobrando 2% de administração ao ano? É o mesmo que eu faço para Bitcoin. Por que você vai pagar para alguém dar acesso a esse ativo, se você pode ter acesso ao ativo de forma direta e ainda mais, né, com mais benefícios, né? Você pode ter o uso desse Bitcoin, você pode ter a posse de fato. No fundo, você acaba tendo exposto indiretamente. Você fala, tudo bem, eu quero converter minhas cotas em Bitcoin porque eu quero guardar na minha carteira, eu quero guardar aqui no meu bolso, quero guardar no meu cofre. Fala, então, não dá. Só tem. E também o importante é, se você pode ter acesso direto, para que pagar alguém para ter esse acesso? Só uma coisa, Fabrício. Tá cortando, o awareness que traz legal. A sua imagem. Mas não vejo tanta razão. Pessoal, só uma coisa. Eu não sei se a sua imagem está travando ou é a minha. Se o pessoal que estiver assistindo puder dizer se o que está travando é a minha imagem ou do Fabrício, para a gente tentar mudar a conexão.
A minha imagem está travando para você, Fabrício? Há 3 minutos eu só mudei a minha internet aqui, só para ter certeza se o problema era comigo ou não. Você vê a minha imagem travar ou não? Você está travando bastante. Sou eu ou é você que está travando? Tá ruim mesmo, tá travando. Mas, pessoal, tá travando a mais a minha, a do Fabrício ou a dos dois, para ver se a gente consegue fazer algum ajuste. Para quem estiver nos assistindo, se puder colocar no comentário. O que que tá travando? Tá travando aqui. Vamos ver aqui se é o Fabrício que tá... Você travou aí, né? É que o pessoal tá falando, né? Que tá ruim, tá cortado, tá travando. Vamos ver aqui se o pessoal consegue responder. Vamos lá, acho que o Fabrício vai voltar aqui. Pessoal, é a do Fabrício, né? O pessoal tá falando que é a do Fabrício. Entendi. Mas não tem problema, ele vai sair, ele vai entrar e a gente vai continuar essa conversa que é muito importante, muito importante. Vamos lá, Fabrício vai voltar aqui. Estamos falando sobre Bitcoin com quem mais entende de Bitcoin aqui no Brasil. Fabrício Tota, do Mercado Bitcoin. Mercado Bitcoin. E ele acabou de dizer o seguinte, cara, legal ter fundo que tenha Bitcoin, mas por que você não compra sozinho? Esse é o argumento do Fabrício, né? Porque você vai pagar 2,20, você pode comprar o Fabrício direto. Você pode comprar o Fabrício diretamente. O que é isso? Você pode comprar o Bitcoin diretamente. Esse é o ponto que a gente está discutindo. O Fabrício deu uma desligadinha, deve estar operando os Bitcoins e daqui a pouco ele volta, porque eu tenho mais pergunta para ele. Vou colocar pergunta para colocar o Fabrício e saia justo. Vamos ver como é que ele vai sair. Estou anotando aqui a pergunta. Token de precatório. Boa. Token de precatório. Vamos ver aqui, o Fabrício já vai voltar e ele vai responder aqui a pergunta do token de precatório. Então, o Fabrício deve estar terminando de operar os Bitcoins e daqui a pouco já volta a falar conosco. Enquanto isso, quem estiver nos assistindo e não conhece o Com Dinheiro, entra no www.condinheiro.com.br. Ele saiu porque está subindo. Ele deve estar subindo. Parou a live para operar os Bitcoins. Ele deve estar subindo. Os fundos são só em Bitcoin e outras cripto também. Aí depende do fundo. Você compreendeu? Aí depende do fundo. Aí, de novo, se você for cliente do Com Dinheiro, você consegue abrir a carteira do fundo de investimento aqui no Brasil e ver onde que ele investe. Se você for pessoa jurídica, compra o Com Dinheiro Full. Se for pessoa física, vê o produto do Light, Com Dinheiro Light. E lá também tem produto para você consolidar a sua carteira de investimentos, inclusive Bitcoin. Inclusive Bitcoin. Outro ponto importante para a gente mencionar, que a consolidação que o Com Dinheiro vai fazer para você é consolidação mesmo, não é juntar saldo. Não é juntar saldo. Você compreendeu? Não é juntar saldo, é consolidar a sua carteira como se fosse a carteira de um fundo de investimento, usando as mesmas cotas, os mesmos cálculos que um administrador de fundos usaria para consolidar a sua carteira. Não é só dar saldo. É consolidar a carteira. Fabrício, vamos lá. O link do site já fala, é condinheiro.com.br e entra no produto Light. Tá bom? Fabrício, você estava discutindo comprar o Bitcoin diretamente ou via fundo. Os que eu vi, a exposição que tinha em Bitcoin era comprando o produto gringo e a proporção da carteira do fundo com o Bitcoin não passava de 30%. Se quem estiver me assistindo for de fundo e não for isso, posta que não é assim, tá bom? Posta que não é assim. Mas o que eu vi, os fundos que eu abri de Bitcoin, a proporção em Bitcoin é muito pequena. Se alguém mandar aí, na hora, abre o fundo tal, eu abro agora e falo a proporção. É pequena, tá bom? Se eu estiver errado, por favor, manda mensagem que não é assim e diz qual é a proporção correta de Bitcoin dentro dos fundos que tem Bitcoin. Fala, Fabrício. Isso é por conta de regulação, né, que restringe o acesso de alguns produtos para o investidor profissional ou o investidor qualificado, em alguns casos. Então, para o investidor de varejão, é limitado a 20% em geral da exposição. Então, ele vai ter 80% de título público e 20% de cripto, né, de Bitcoin. Vai pagar quanto de administração?
Vai pagar um e pouco, enfim. Tem alguns até que falam, pô, não vou cobrar 2 para administrar 20% da carteira só. Senão, no fundo, você está pagando 10, né? Então, daí é um pouquinho menos, um e qualquer coisa, né? Exatamente. Esse ponto é bem relevante. Agora, me explica aqui uma coisa. Os seus clientes normalmente deixam o Bitcoin custodiado com vocês ou eles colocam numa cold wallet? Explica a diferença entre as duas coisas e por que eu faria assim e por que eu faria assado. Não sei se você me ouviu. Sim, ouvi. Olha, bem equilibrado, é um 60-40 aí. 40 tira, 60 mantém com a gente, tá? É possível você fazer, você pode a qualquer momento, você pode comprar e já sacar. Mas fazer a própria custódia, você tem que dar um passinho além para você saber como fazer isso. Você instala uma carteira no celular e faz o saque. Cara, cuidado, porque se você perder o celular, você perde o Bitcoin também. Então tem você tem que se qualificar um pouco para entender como fazer backup disso, como guardar a sua chave, como guardar a sua seed, como manter isso seguro para poder fazer essa custódia. Olha a pergunta, pessoal. Tranquilo. A pessoa responde, então o negócio é compra direto na plataforma Bitcoin. A pessoa falou, sou iniciante. Então explica a questão da custódia, porque eu já fui falando do Ledger, do Cold Wallet, a pessoa não sabe, está vendo essa live pela primeira vez, está falando de Bitcoin pela primeira vez, quer dizer, todo mundo, se o cara está no planeta Terra, o cara já ouviu falar de Bitcoin, mas talvez ele não entenda ainda a questão do papel da exchange. Você consegue explicar? Consigo. O mercado ele é a exchange, que é o marketplace. Tá? O local onde compradores e vendedores ali se encontram, quem quer comprar, quem quer vender, né? Além disso, ele presta outros serviços, né? O Bitcoin, comparando com o mercado tradicional, ele é bolsa, ele é corretor, ele é custodiante e ele faz a liquidação também. Ele faz esses 4 papéis. Então, você pode facilmente entrar na plataforma, mandar dinheiro da sua conta corrente para a corretora, né? Para a exchange, como você faria numa corretora de valores, faz a compra e acabou, terminou. Você pode parar aí. Você não precisa ir além, eu tenho que guardar. A gente faz a guarda também. Ao longo desses 7 anos, a gente desenvolveu, cara, que existe o estado da arte de custódia de ativos digitais dentro do mercado Bitcoin, tanto que a gente vai fazer até um spin-off de uma empresa específica de custódia de ativos digitais. Tamanho expertise que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Então você não precisa ir além. Mas caso você queira, só puxa, eu li que é importante eu tê-los sob minha guarda, eu me sinto mais confortável se eu guardar comigo, ou eu estou preparado para um apocalipse que eu quero ter realmente posse de todos os meus ativos. Pô, eu não posso ter uma barra de ouro, mas eu quero ter Bitcoin. Ok, você pode ir além, tá? E você pode daí ter os seus Bitcoins numa carteira de celular, você pode ter numa Ledger, que é um pendrive, grosso modo, para fazer essa guarda. Você pode também ter em algo que se chama Paper Wallet, que é carteira de papel, com as suas chaves. Mas tudo, no final das contas, recai sobre a guarda física desses dispositivos ou de um papel. E a questão é, você está preparado para fazer essa guarda física? Você tem um cofre? Ou numa custódia distribuída, deixa parte em um local, parte em outra, de modo que na combinação de 2 você consegue acessar. Você tem que ir um pouco além para fazer essa guarda. Mas a questão importante é, você não precisa ir tão além. O mercado Bitcoin, ele tem a responsabilidade e faz a custódia desses ativos. Isso é nosso dia a dia. Isso é o que a gente sabe fazer e sabe fazer muito bem e gasta muito dinheiro em segurança para poder fazer a custódia desses ativos. E me fala uma coisa, quanto que você tem custodiado, não precisa fazer o valor, mas você tem alguma coisa fisicamente com você ou zero? Eu suponho que, explica no seu caso específico, se você tem alguma coisa em cold wallet, ou no Ledger, ou naquela carteira de papel, ou tudo na Bitcoin, no mercado Bitcoin. Não, eu tenho 8% aproximadamente, eu tenho comigo, e eu tenho 2%, isso do patrimônio total, tá? Eu tenho 10% mais ou menos, hoje um pouquinho mais do meu patrimônio em cripto, então eu tenho 8% comigo e 2% no MB. Entendi. Então, 8% assim, fisicamente... Mas esse comigo não é comigo na minha física, não está aqui comigo. Eu
sei como, mas não está em minha posse. Assim, não é que está ali, eu pego, não está na minha casa, você entende? Mas assim, eu optei por tirar do mercado Bitcoin e fazer uma guarda distribuída. Ah, você tem uma guarda distribuída. Mas, por exemplo, um cara que tiver, sei lá, até 100 mil reais em Bitcoin, precisa se preocupar com isso? Cara, deixa o mercado Bitcoin pronto. Não precisa. Não precisa. Eu falo que é muito mais seguro deixar no próprio mercado Bitcoin. Ora eu volto, já voltei também, já tirei. Tem um pouco de experimentação nisso também, né? Mas hoje eu acho que é muito mais seguro manter no mercado Bitcoin do que percorrer todo esse caminho que eu, como profissional do tema, né, do assunto, percorri para chegar em algo que eu me sinto confortável, tá? Então é muito mais seguro manter na custódia do mercado Bitcoin, e eu estou a um passo de voltar tudo para o MB também, até para a nossa custódia super qualificada, que já é para um outro nível, para o investidor, atende até mesmo o investidor institucional no próprio MB. Beleza. Outra coisa, eu consigo fazer com Bitcoin operações que eu faria com ativo à vista? Vou dar um exemplo. Eu gosto de financiamento de opção. Eu compro a ação e vendo a opção. Eu quero fazer uma trava. Em outras palavras, como que é o mercado de opções sobre Bitcoin? Se eu tenho que operar no Brasil, se eu tenho que operar em outro lugar, se você tem experiência em operar com derivativos de Bitcoin. Sim, o mercado de derivativos de Bitcoin, ele é relativamente novo. Futuros existe há mais ou menos uns 3 anos e opção com liquidez existe há 1 ano e pouco, 2. Tá? No Brasil existe, tá? Até uma questão regulatória, que por isso que não existe, não adoraria oferecer opção diretamente na plataforma do MB, mas existem outras bolsas no mundo que oferecem sim derivativos. Esse tipo de operação, um financiamento, nem sempre como você colocou, é totalmente possível, viável, e tem bastante gente explorando isso. Os prêmios são gordos ali que se tem. Justamente por quê? Porque as opções são mais gordinhas, justamente por conta da utilidade muito maior do Bitcoin quando comparado com sei lá, com ativo bolsa, por exemplo. Tá, me fala uma coisa. Se eu operar com vocês o mercado Bitcoin, que é uma quantidade de Bitcoin, aí eu descubro que tem uma exchange, não sei aonde, em outro lugar, que permite eu fazer o derivativo. Como é que é fácil transferir e quanto custa fazer isso? É super fácil transferir. É uma funcionalidade, não tem STVM para quem no mercado você tem que mandar, reconhecer em cartório, mandar uma solicitação. É uma funcionalidade da própria plataforma. O saque, tanto quanto quando você vai sacar, você tem lá, você alguma outra criptomoeda. É bastante simples, você coloca o seu endereço, ou o seu endereço da sua carteira, ou o endereço. Eu não ouvi. Você pode fazer o saque. Claro, a funcionalidade de saque é disponível na plataforma de forma super simples. É mais uma funcionalidade de tem que comprar, tem que vender, tem que sacar. Tá? E tem que depositar também. Você pede um saque, você põe o endereço da sua carteira, seja a sua que está em seu poder, ou o seu endereço em outra exchange, põe o endereço ali, tem confirmação por e-mail, por SMS, por 2FA e tudo mais. Foi. Em 30, 40 minutos, o saldo já está disponível na outra plataforma. Quanto custa? A gente cobra o custo de uso, uma margenzinha do custo de uso da rede, né? A rede do Bitcoin nos cobra para fazer essa transação, tá? O algoritmo cobra, né? Hoje, uma transação de Bitcoin para qualquer valor está em torno de R$16. Mas você fez uma conta aí, né? Na verdade, esses R$16 não é uma fração do Bitcoin, e essa fração do Bitcoin tem um nome, e eu preciso de não sei quantas frações do Bitcoin para formar o Bitcoin. Foi essa conta que você fez ou não? Eu não sei se você me Deu uma travadinha aqui. eu não sei se você me ouviu. Você fez uma conta de fração do Bitcoin, não é isso? Quanto custa para transferir um Bitcoin daqui para acolá? Não tem a ver com uma fração do Bitcoin. Você fez esse raciocínio ou não foi bem assim? Sim. Você paga em Bitcoin. Como seria o centavo do Bitcoin? A gente cobra no mercado Bitcoin 0,000
0,0004 bitcoins, tá? Alguma coisa em torno disso. Então é quanto a gente vai cobrar, dá mais, lembra? Dá 24, errei nas contas aqui. Tá 60 mil, então eu vou cobrar R$ 24 para fazer essa transação de qualquer valor, a qualquer momento. Entendi. Então o Bitcoin vai acabando. Você consome o Bitcoin, não é isso? Consome o seu estoque, isso. Você consome o Bitcoin. Então a fração do Bitcoin, o colega está falando, chama-se de Satoshi, não é isso? Então eu preciso Satoshi, de... a última casa lá. Como é que é? Explica aí pra gente essa questão de quanto Satoshi o Bitcoin e se a precificação das transações se é feita realmente em Satoshi. Sim. O Satoshi é o centavo do Bitcoin. Ele é um Satoshi, a 8ª casa decimal ali do Bitcoin. Então, 0,000000001. Né? Então, tem 7 zeros e 1 ali, que é o Satoshi. Então, um Bitcoin são 100 milhões de Satoshis. Tá? Então, é a unidade de cálculo quando você vai falar de um valor, é o Satoshi. Cortou. Não, eu entendi. Você precisa de 100 milhões de Satoshis para formar um Bitcoin. E quando você faz essas transações entre exchanges, vai custar X Satoshis. É o raciocínio aí que você está fazendo. Outro ponto que eu tenho dúvida. Vocês têm... Eu acho que eu li, se eu tiver errado, você me corrija, é relacionado a token de precatório. Você pode falar desse produto? Posso, claro. O que é o token deprecatório? O que são esses tokens que a gente criou? Primeiro, a definição de token. O token ele é a representação digital na blockchain de um ativo real. Tá? Então, o que a gente criou por meio de uma iniciativa chamada MB Digital Assets? Poxa, vamos usar a tecnologia de blockchain, tá, para representar outros ativos e dar acesso a outros ativos para o investidor comum que ele tinha ou tem algum tipo de fricção para acessar. Esse mercado secundário de precatórios é um mercado gigantesco no Brasil. Né? Ainda mais, por exemplo, porque não entra em basileia de banco. Né? Então, você consegue comprar um precatório de risco federal, assim, pô, cara, que vai te dar uma rentabilidade, sei lá, da ordem de 10, 12, 15% ao ano, sem ferir a basileia lá do banco. Então, existem muitos fundos, tesourarias de banco e family offices que são especializados em precatórios. Se você pegar uma gestora aqui qualquer, vai sem querer fazer propaganda de ninguém, mesmo porque não seria útil para mim, mas a Jive é uma gestora super conhecida, tradicional, que tem bilhões sob gestão e tem uma especialização em fundos de precatório, por exemplo. Então, é um mercado que já existia. Só que qual que é o problema? O ticket é grande para você acessar um precatório, precisa de uma due diligence especializada, é um mercado um pouco mais difícil, assim, eu vou vender um precatório, eu vou fazer uma transferência do cartório, vou fazer um contrato de compra e venda, depois pedir a transferência, sendo que alguém mal intencionado pode vender duas vezes esse cartório não, esse cartório. Então é um mercado de difícil acesso. O que a gente falou, poxa, e se eu compro o ativo, pago a due diligence toda para me certificar que aquele ativo está tudo ok com ele, e fraciono, utilizando a tecnologia de blockchain, crio os tokens e ofereço para o público. Será que isso para de pé? Essa foi a nossa tese. A gente fez esse teste lá no ano passado e em menos de 24 horas a gente vendeu mais de R$1 milhão em precatórios. Tá? A gente fez uma outra versão com R$3 milhões e a gente vendeu em 48 horas. Né? Então a gente falou, poxa, acho que eu resolvi um problema aí, né, de acesso a esses ativos alternativos. A gente fez com precatórios, a gente fez com cotas de consórcio contempladas, né, e agora a gente vai fazer com um ativo imobiliário também. Né? A lógica do precatório, qual que é? Você ganhou uma causa contra um ente público, seja uma prefeitura, um estado ou a União, você vai receber, mas você não recebe naquela hora. Né? Então, no caso do precatório federal, que é mais simples, se você ganha a causa, o precatório é emitido até julho, até dia 1º de julho de um ano, tipicamente ele é pago no ano subsequente. Ele entra na LOA, que é a lei orçamentária do próprio ano onde ele foi emitido, para ser pago no ano seguinte.
Tá? Então, essa conta é mais simples. Mas vamos supor, cara, não quero esperar. Quanto você ganhou? Ganhei 100 mil reais. Eu chego para você e falo, cara, 80 mil reais agora. E eu espero aqui o precatório ser pago no ano que vem. Tudo bem? Você fala, cara, 80 agora, 100 depois, me dá 80 agora. Tipo, não raro, são pessoas que ficaram muito tempo em brigas na justiça. Isso a gente está falando do federal, que é mais líquido, que é mais visível a data de pagamento. Se você vai para estados, né, a coisa é um pouco diferente, né? São mais anos até o pagamento, mas existe uma fila, existe um ordenamento, mas é um pouco mais complicado de você conseguir acessar esse ordenamento e saber como é que está andando. Então a gente falou, cara, tem uma super oportunidade aí, fizemos isso. Para cota de consórcio também, o raciocínio é parecido. Imagina alguém que parou de pagar o consórcio no meio do caminho, por qualquer razão, perdeu emprego, perdeu interesse, né? E era um consórcio de uma casa, por exemplo, pagou 200 mil reais e não pagou mais. Para reaver esse dinheiro, ela tem que esperar o grupo de consórcio acabar lá na frente, em alguns anos, normalmente. Então, o que a gente faz? A gente compra o que já foi pago, tipicamente com um deságio, tá? Conclui, torna essa cota adimplente, dá o lance para que essa cota seja contemplada e depois de 180 dias, o Banco Central permite que eu faça esse resgate. Tá? Então, eu vou ficar uma cota de consórcio nessa mecânica que a gente criou, vai te dar uma rentabilidade de 9% ao ano. Tá? Um precatório, a depender do ente, é alguma coisa entre 12% e 22%, 23%. Isso para os que a gente considera com baixo nível de risco. Tá? A gente fala Rio de Janeiro, todo mundo fala Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, olha a situação fiscal do Rio. A gente teve um pagamento de um precatório do Rio de Janeiro 2 meses atrás, que a gente retornou o dinheiro para o nosso cliente. Só uma coisa. Tem uma pessoa dizendo que o som está ruim. Depois você pode... Eu estou te ouvindo perfeitamente, Fábio. Fabrício, eu estou te ouvindo perfeitamente, a imagem está perfeita, mas tem gente reclamando, eu não sei se é a minha imagem ou a minha voz ou a sua. Você está me vendo e ouvindo perfeitamente? Tô bem. Tá ótimo. Beleza. Agora, esse assunto do precatório e da cota contemplada de consórcio é muito interessante. Primeiro aspecto, regulatório. Isso está sob a supervisão de Banco Central, CVM ou fora do radar deles? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, vamos supor que eu, Rafael, ganhei uma causa contra a União, contra o governo federal, vou receber um precatório, esse mesmo que o Guedes quer passar a perna em quem recebeu o precatório. Aí, pô, não quero, não sei o que o Guedes vai aprontar. Eu ligo para o mercado Bitcoin? Como é que eu faço? Então me responda essas duas perguntas, a questão do aspecto regulatório e quem estiver nos assistindo agora, ou vendo no IGTV que eu vou publicar daqui a pouco, o cara tem um precatório, se foi emitido o precatório, já é uma decisão transitada em julgado. Então, é um negócio que já é, digamos assim, líquido e certo nos padrões brasileiros. No caso do consórcio, eu tenho uma cota contemplada, mas eu preciso monetizar de outra maneira. Não quero bem especificamente. Aí, como é que entra em contato com o mercado Bitcoin? E para não vir tranqueira para você, qual é o filtro que você faz para ver se serve para você? Legal. Primeiro, Fabrício, regulatório. Você aí meteu a boca do trombone, hein? Eu vou tirar meu fone aqui, peraí. Ó, segura aí. Mas para mim está perfeito. O que você está falando, a imagem está perfeita e os sons estão perfeitos também. Vamos lá, manda ver. Manda ver. Primeiro aspecto, regulatório. Uma oferta de um ativo como esse depende muito da forma como ela é feita. Tá? O precatório ele não é um valor mobiliário. Tá? Valor mobiliário, pelo entendimento da CVM, são ações, são derivativos, são futuros, são cotas de fundos, são debêntures. Tem uma lista extensa no site, na regulação da CVM e também o que a gente chama de SIC, né? Contrato de investimento coletivo. Então, dependendo da forma, se eu faço um investimento em uma fazenda e eu estou fazendo captação de poupança, expectativa de rentabilidade, esforço de terceiros, enfim, são 6 critérios, isso também se caracteriza como ativo com valor imobiliário. Só, mas
é uma fazenda, é uva, é gado, é cadeira, dependendo da forma, vira valor imobiliário, tá? Então, assim, ele não é na lista e eu não posso ofertá-lo desta forma como fica a característica de valor imobiliário. Se a gente for para o Banco Central, o que está associado no Banco Central? CDB, LCI, LCA, DPGE, LC, títulos públicos. Então lá, precatório não está em nenhum nem outro. Tá? Então o nosso cuidado regulatório e boa parte do nosso expertise regulatório, é na forma de fazer essa oferta. Os nossos tokens, eles são representações do ativo real. Tá? Então, acaba que no juridiquês ele é uma subseção de um ativo que está em nossa posse. Tá? Então, tudo que acontece com o ativo real, acontece também com o precatório. Ah, e se não for pago? Se não for pago, o detentor do token vai sofrer. Tá? E se for pago dobrado, mudou a regra de reajuste, o detentor do token vai receber também. Tá? Então, não há nenhum tipo de gestão de nossa parte, há uma atenção ao andamento do pagamento, em saber se existe algum tipo de informação nova, de quando, do pedido de levantamento, depois do pagamento, existe um processo chamado levantamento dos recursos, que eu tenho que pedir, ok, foi pago, está aí na justiça, manda para essa conta aqui. Tá? Então, tem um processo burocrático que a gente faz, mas a gente não influencia na velocidade do pagamento, nem nada. A gente é muito passivo nessa história. Tá? Então, do ponto de vista regulatório, tudo que a gente tem feito no MBDA são 3 pilares. Primeiro, do fit da adequação como ideia de investimento, tá? Para o cliente, falar, puxa, um precatório, uma cota de consórcio, um ativo imobiliário, um legal claim, ou seja, uma coisa antes de virar precatório, ou, por exemplo, um processo contra uma empresa privada. Né? Fala, pô, eu estou processando, poxa, a Apple aqui porque está travando o meu celular aqui no Instagram. E se eu ganhar isso aqui, vou ganhar R$1 milhão. Só que, cara, alguém quer comprar esse meu processo? Mas, óbvio, eu estou brincando assim, mas normalmente teses bastante robustas e próximas de serem de transitar em julgado, enfim. São teses que a gente são ativos que a gente gosta de olhar. O que leva a gente para a segunda pergunta, né? Se você tem um precatório, fala comigo que a gente tem uma área de originação no MBDA que vai justamente atrás desses ativos que são potencialmente tokenizáveis, vamos dizer assim. Tem uma série de 8 classes de ativos que a gente olha hoje para tokenização. Entendi. E aí, ou seja, vocês têm uma área de originação. Entra no site do mercado Bitcoin e lá vai ter um telefone, vai ter uma área para verificar a viabilidade de você transformar isso num token. Da mesma maneira que existe a palavra securitização, você agora tem um novo vocábulo que é como é que é? Tokenização. Tokenização, exato. Tokenização. Muito bem. Outra pergunta. Se eu compro Bitcoin, você tem preço intradia. Se eu compro um token desse de precatório, de carta contemplada de consórcio, tem preço intradia? Como que é o preço? Como é que eu capturo o preço disso? A gente contrata um market maker que faz mercado para todos esses ativos, tem mercado secundário. Tá? Então, além de dar referência de preço, ele dá entrada e saída da mesma forma que a gente faz para criptomoedas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, você tem referência de preço para sair do ativo se você precisar ou se você quiser. O pessoal continua reclamando do áudio. Eu não sei, pessoal, só deixar mais claro o seguinte, de que lado está o áudio para a gente tentar tomar alguma atitude, mas eu escuto o Fabrício perfeitamente. Eu escuto perfeitamente e o vídeo também é perfeito. Então, quem falar o seguinte para o áudio ruim, seja um pouco mais específico para a gente poder tomar alguma atitude, seja por microfone ou o que quer que seja. Mas o preço, só voltando ao preço, o preço é intradia ou o preço é final de dia para esses tokens de ativos mais exóticos? Intradia é um mercado que é um rolling, né? Que ele está acontecendo a todo tempo. Se você entra agora na plataforma, você tem spread aberto ali na compra e na venda para os 5 tokens que a gente tem listado nesse momento. Entendi. Outra coisa. Com esses ativos... Nem o market maker tem estoque mais.
então ele só tem preço de compra. Então ele tem saída para quem quer vender, mas não tem entrada para Tem quem quer comprar. saída. Liquidação é D0, D1, D2. Quanto que é a liquidação? Tem saída. É D0, D1, D2, D3. Como que é a liquidação disso? A liquidação não é nem D0, é instantânea. Vendeu no instante seguinte, você pode sacar o dinheiro para sua conta. Eu posso sacar no instante seguinte. Vou fazer outra pergunta. Eu acompanhei pela mídia, eu acompanho vocês já há muito tempo, mas muito tempo mesmo. A gente tem conhecidos em comum, a gente acompanha o trabalho de vocês há muito tempo. Aquele enrosco com o banco de não querer que vocês tivessem conta, banco enchendo o saco, acabou ou só está pacificado? Não sei se você ouviu o que eu perguntei. Você ouviu o que eu perguntei? O Fabrício, você ouviu o que eu perguntei? Opa. Não. Você ouviu? Repete, por favor, Aquela deu uma questão dos travadinha. bancos que estavam perseguindo o mercado Bitcoin, querendo fechar as contas de vocês lá atrás. Tá 100% resolvido isso? Na verdade, o que acontece? Alguns bancos, principalmente os grandes bancos de varejo, eles não entram nem no mérito do que você faz. A alegação era que não tem política de compliance, não tem política de prevenção à lavagem, não tem política de know your client. Eu já estive do outro lado desse mercado também e conheço bastante o que é política de prevenção à lavagem de instituição financeira. Tá? E eu posso te dizer que com o time que a gente tem, que boa parte é oriundo financeiro, um time bastante grande oriundo da CETIP, as práticas de compliance que a gente tem hoje são até superiores a boa parte do mercado financeiro. Tá? Imagina que até a gente... declaração de imposto de renda a partir da valor. Tá? Justamente pelo excesso de zelo que a gente tem para ter certeza da origem dos recursos, porque o cara pode tirar o recurso do mercado Bitcoin. Então, é muito na entrada. Eu tenho que ser muito criterioso na entrada, porque eu não tenho aquele negócio, só vai voltar para a conta dele. Não, os ativos podem circular livremente. Então, a gente é extremamente zeloso nesse sentido. Como a gente resolveu o problema das contas correntes? Primeiro, que a gente foi para bancos médios. Hoje, o Banco Brasil Plural é o nosso banco. Tá? E que foi um banco que a gente sentou e falou, deixa eu te explicar, deixa eu te mostrar. Infelizmente, quando você fala com instituições financeiras, as grandes instituições de varejo, você nem sabe quem é o cara do compliance, você nem sabe quem é o cara do jurídico, são instituições que você se perde lá dentro e acaba que, numa atitude até deselegante, é só um grande não, sem avançar bastante no tema. Felizmente, com alguns bancos, e a nossa escolha, e foi uma escolha, foi o Brasil Plural, que realmente foi quem sentou, entendeu, a gente mostrou e eles se sentiram confortáveis para serem o nosso banco. E o passo seguinte é o nosso banco de... que a gente sai com ele. O passo seguinte, você falou, é o nosso banco, foi isso que você falou? O passo seguinte é o nosso banco, é isso que você falou? Só uma coisa. Eu não escutei direito. Você disse que o próximo passo é o nosso banco. Agora eu não estou ouvindo nada. Eu acho que eu escutei do Fabrício ele dizer que o próximo passo é o nosso banco. Foi isso mesmo que eu ouvi? Aí depois cortou. Você ouviu a minha pergunta? Vamos ver aqui. Oi? Vamos ver se a gente... Onde que cortou? Eu ouvi, o próximo passo é o nosso banco, foi isso que você falou? O meu bank, você disse? Que o nosso banco é o nosso banco digital. O próximo passo é o nosso banco, aí cortou. Isso. Aí eu estava esperando você dizer, o próximo passo é a gente comprar o Itaú. Mas aí eu não escutei o Itaú.
Fala mais aí do seu banco. Na verdade, assim, a opção foi realmente construir algo do começo, do zero, por entender que a gente até tem uma construção mais livre de vícios, mais orientada para o cliente, mais alinhada com a nossa visão de mundo, de que é o futuro dessa relação das pessoas com o dinheiro. Começa como um banco digital, como uma instituição de pagamento e vai se desdobrando, enfim, acho que daí talvez um pouco de futurologia, mas a visão é de um banco de investimentos para a pessoa física, tá? Um banco onde você não é um banco para você fazer pagamento, uma continha de pagamento só, mas um banco onde você vai poder fazer a gestão dos seus ativos hoje, criptomoedas e digital assets, mas não tem por que não avançarmos para outras áreas, para outros tipos de investimento, até mesmo investimentos de mercado regulado, como fundos, ações, enfim, sem nenhum problema quanto a isso. Beleza. Então, agora eu vou fazer mais outra pergunta aqui difícil. Que eu disse que eu ia, enquanto tinha caído a ligação, o contato, eu disse que ia colocar o Fabrício em perguntas difíceis. Perguntei a questão do relacionamento com o banco, perguntei a questão de regulação. Agora eu tenho outra pergunta. Eu suponho que vocês tenham identificado que uma dor das pessoas é mandar dinheiro para fora. Como que o Bitcoin pode ser usado para mandar dinheiro para fora legalmente e se isso ocorre? O Bitcoin ele possibilita o livre trânsito de recursos no mundo todo, tá? Contudo, o que orienta é que cada pessoa ela age de acordo com a lei da jurisdição onde ela está, tá? Então, da mesma forma que, por exemplo, você pega o imposto de renda sobre ações, a responsabilidade de apuração e recolhimento é do contribuinte, tá? Caso ele não recolha ou recolha de forma errada, apure de forma errada, a responsabilidade para com a receita é dele. Então, se eu tenho R$1 milhão aqui, quero remeter isso para fora sem pagar imposto, sem pagar IOF, sem passar por uma instituição financeira, é possível de fazer. Bem como é possível você colocar um monte de dinheiro no bolso ou numa mala e ir para os Estados Unidos com esse dinheiro sem declarar. Tá? Você pode fazer isso no sentido da possibilidade técnica? Pode. Você deve fazer isso? Não, você não deve fazer isso. Tá? Para remeter recursos para fora, tem uma forma, e se você deve passar por uma instituição financeira. Tá? Ah, mas e se eu fizer porque eu mandei para uma exchange, depois volta, na verdade eu converti, não virou dinheiro lá? Cara, daí é uma coisa que você tem que avaliar com um advogado, com um tributarista ou com alguém especializado para você saber como fazer, o que fazer. Ah, mas é valor pequeno, é para um pagamento de um freelancer. Enfim, são questões, assim, tem gradação também nas coisas, mas é muito importante que se observe a regulação de cada jurisdição, tanto de origem quanto de destino. O corredor México, Estados Unidos-México, por exemplo, que é um dos maiores corredores de remessa no mundo, já usa intensamente cripto para fazer essa transação. Tá? Os mexicanos que vivem ali na região da Flórida e mesmo outras regiões dos Estados Unidos utilizam intensamente Bitcoin e outras criptomoedas. Alguém falou de XRP aqui nos comentários. XRP também, que é um token popularmente conhecido como Ripple, para fazer essa remessa. Tudo dentro da mais absoluta legalidade. Tá? Entendi. Você monta uma operação para fazer esse fluxo Estados Unidos-Brasil, eu posso dizer que você não estará 100% legal, pelo menos, do que a gente já observou de regulação aqui no Brasil. A imagem que eu tenho, que você estava dizendo, é o seguinte, cara, eu te dou aqui o direito de você... Eu estou te alugando um carro. Você vai pegar o carro, vai dar um cavalo de pau no carro, vai apertar o freio de mão, colocar o carro na primeira, acelerar tudo e queimar... Cara, eu não sei. A liberdade é sua e depois você arca com as consequências. É basicamente isso que você está... O que você está dizendo. E uma coisa muito importante, esse é o seu exemplo. A culpa é de quem? É do carro? Não é do carro. É a mesma coisa. A culpa, o Bitcoin facilita. Cara, a culpa não é do Bitcoin. Tá? E acho que o Brasil é um caso clássico, né? A gente olha muito essa crítica vindo lá de fora e o que é possível e o que não é possível lá fora. Cara, o Brasil, ele passou por uma operação Lava Jato que o grande lance, onde as pessoas foram pegas efetivamente, foi com operações de câmbio. Entendi. Comecinho lá, o primeiro fiozinho foi câmbio.
Ô, Fabrício, só uma coisa. Eu acho que a primeira vez que a gente conversou foi numa corretora, não foi não? Sim, sim, eu trabalhava na Socopa, trabalhei por muitos anos na Socopa. Eu acho que foi a primeira vez que a gente... Isso deve fazer, sei lá, uns 8 anos ou Sim, 7. faz tempo. Faz bastante tempo. Então, seu movimento da Socopa para o mercado de Bitcoin, eu acho que foi um pouquinho acertado, não foi? Sim, sabe que é um movimento que a gente, felizmente, tem visto lá no mercado Bitcoin. A gente está conseguindo cooptar gente do mercado tradicional para esse nosso mercado. Então, Você já pegou alguém da B3? Você já pegou alguém da B3 ou não sei se pode falar? Perdão, desculpa, não Já pegou entendi. alguém da B3, vindo da B3? Tem lote, tem lote. O nosso CEO, o Reinaldo, ele é ex-CETIP ex-V3. O Roberto, que é o presidente do conselho, é ex-CETIP ex-V3 também. A gente brinca que tem a máfia da CETIP. Tem umas 20 pessoas ex-CETIP lá no... Vocês estão hoje com quantas pessoas? Hoje a gente está em 150 pessoas. Quando eu fui aí a primeira vez, lá na região do Itaim, com a 9 de julho, ali naquela região, tinha um prédio legal, bonito, eu acho que eram 2 andares só. Eu acho que devia ter no máximo uns 30, 40 pessoas. Cara, era um predinho bonitinho de tijolinho à vista, provavelmente. Não, hoje a gente está na mesma rua, um outro prédio ali, a gente tem meio andar, mas vou te falar que de 6 meses para cá mudou bastante a nossa dinâmica. A gente estava olhando outro prédio já, porque não estava mais cabendo, daí veio essa loucura toda e a gente percebeu que a gente não precisa de outro prédio e a gente não precisa se preocupar com comprar cadeira para trazer mais gente para o time. Então a gente estava em 100 pessoas no começo do ano. Cara, estampou, a gente falou, cara, acelera, vamos. A gente estava segurando algumas contratações por falta de espaço físico. Daí que foi aquele estalo. Falou, cara, a gente não precisa disso. A gente estava naquela discussão boba do tipo, tal área não pode ficar longe de tal área, então não dá para ir para outro escritório. Agora a gente percebe que dá para todo mundo ficar longe e, cara, construir muita coisa à mesma distância. Não, o Condinheiro hoje está com quase 60 pessoas. Eu não consigo pôr os 60 no escritório. Não, simplesmente não dá para pôr, não consigo pôr essa galera. A gente tem uns 400 metros quadrados de escritório, não consegue pôr, a gente continua crescendo e, obviamente, não passa pela nossa cabeça alugar nem 1 metro quadrado. Lá a pandemia matou, dizimou 1 milhão de pessoas no mundo, vai continuar matando, mas ela acelerou outra maneira de você tocar negócios, outra maneira de você construir as relações de trabalho interpessoais e interpessoais também. Cara, você não sabe como eu gosto de vocês, como eu acompanhei o desenvolvimento de vocês, de pessoas empreendedoras, de pessoas que pensam na frente, e eu fico imaginando a quantidade de oferta de lá atrás que vocês tiveram para vender, o cara não quis pagar, eu tenho certeza que hoje o pessoal se arrepende. Não sei o que você pode falar sobre isso. Cara, é verdade, realmente não foram poucas, algumas bastante tentadoras em alguma medida, mas o mercado Bitcoin é uma operação bootstrap, né? Financiada com o próprio dinheiro dos sócios, que era 0 lá no comecinho, basicamente era o trabalho deles ali, e que começou a se pagar bastante rápido. Não porque dava rios de dinheiro, mas porque gerava fluxo de caixa, de fato, e a gente teve um ano espetacular em 2017, que possibilitou um investimento para que a gente virasse uma companhia algo mais sólido. A chegada dessa turma, ex-CETIP, ex-B3, que, poxa, enriqueceu muito ali a forma como a gente trabalha, uma visão de futuro mais ampla, mais corajosa também. E hoje, cara, realmente é um grande prazer trabalhar lá com essa visão, né? A gente brinca que, putz, a gente está ali no management, é um pouco entre a visão e a execução. Entre a visão, você fala, cara, com que cabeça eu estou agora? Daqui 3 ou 4 anos ou da semana que vem e o mês que vem? Então, me ajuda aqui nas minhas aulas de finanças. Assim. Me ajuda aqui nas minhas aulas de finanças. Eu tenho certeza que o mercado Bitcoin gera muito caixa. Eu tenho certeza que a margem EBITDA é gigante. Eu tenho certeza que os sócios estão com a vida resolvida, mas isso não vai torná-los gato gordo, cara lá que vai ficar parado, deitado no ouro. Pergunta, uma empresa como vocês, faz sentido IPO ou, cara, gera tanto caixa, para que eu vou ter apurrinhação de TRI,
negociação em bolsa, CVM enchendo o saco. Fala pra gente sobre esse aspecto. Cara, o nosso mercado é um mercado que... Porque hoje muitas pessoas têm o seguinte, aquela visão romântica, a empresa abriu capital na bolsa, é uma empresa de sucesso porque abriu capital na bolsa. Que tem de engodo, o cara querendo abrir capital, pegando os trouxas que vão pagar um múltiplo gigantesco, não está escrito. Me fala uma coisa, empresa que realmente gera muito caixa, precisa abrir meu capital? Depende do tamanho do sonho, né? E para o tamanho do nosso sonho, abrir capital agora não precisa, mas assim, mais dinheiro para ir aí, isso faz sentido, tá? Então é claro que agora cortou mesmo, eu não estou ouvindo nada. Eu acho que o pessoal também está acompanhando, não está ouvindo nada aí. profissional hoje na execução. Olha, cortou, vai ter que voltar isso, vai ter que voltar um pouquinho aí. Tá? Então teve uma mudança significativa de uns anos para cá. O nosso caixa ajuda muito, mas eu estou andando Entendi, 100 por entendi. hora. Mas deu uma cortada, não sei se cortou só para mim, se você puder repetir a resposta. Ou seja, agora, pelo que eu entendi agora, não faz sentido, porque a empresa gera um caixa suficiente para vocês financiarem os seus projetos, mas lá na frente, dependendo de onde vocês queiram chegar, talvez isso se faça necessário. É basicamente isso, certo? Mas faz sentido para aumentar a velocidade que eu estou indo, né? Quero ir mais rápido do que eu estou indo hoje. Eu estou saindo de 100 para 150 pessoas. Eu quero estar, mas eu preciso de mais. Para realizar o que a gente está realizando, a gente precisa de mais. Para eu ter um banco digital sensacional, eu preciso de mais. Para eu não ter 5 tokens de ativos digitais, para eu ter 50, eu preciso de mais. Né? Então, eu não quero fazer só precatório e consórcio. Eu quero fazer precatório, consórcio, direitos relacionados a futebol, energia, agro, tudo ao mesmo tempo. Então, daí eu quero mais. Daí faz sentido. Tá? E é um pouco isso, esse caminho. Posso te dar uma ideia? Posso te dar uma ideia? Pode. Você sabe que tem muito fundo que cotiza a venda em 30 a 60 dias. Por que você não vende o direito do cara receber agora e você recebe a cotização depois? Dá para fazer. Não sei o que a CVM vai achar se isso é valor imobiliário ou não, mas é sensacional. Olha para isso, olha o que eu estou te falando. Quantas pessoas venderam as suas cotas de fundo de ações em fevereiro, antes do carnaval, ao som das harpas e violinos tocadas por anjos, com a bolsa lá em cima, 30 a 60 dias depois, viram a sua cota sendo liquidada ao som dos canhões e granadas. Você compreendeu? Imagina você lança um produto assim, amigão. Você vai vender agora, vai cotizar daqui a 30, 60, 90 dias, um ano. Eu te adianto o dinheiro agora. E você sai do risco. Eu vou te dizer, muita gente compraria o seu serviço. Eu estou falando aí de bilhões. Porque aí você resolve esse problema do cara liquidar em 30, 60 dias. E é mais uma união entre o que você faz e o que o mercado financeiro demanda. Só que agora é o mercado de ações. Ou aqueles fundos absolutamente líquidos de crédito privado. Você compreendeu? Então, pensa nisso. E depois, me paga uma dose de velho barreiro se esse negócio der certo. Você compreendeu? Mas é esse tipo de ativo. Cara, quem precisa de liquidez em algum momento, entendeu? E por N razões, por qualquer razão. Porque, eu tenho ativo, mas só recebo depois. Uma iniciativa que a gente tá olhando muito de perto, está super adiantada. Tem um negócio que chama Mecanismo de Solidariedade da FIFA. Tá? Quando um jogador é transacionado no mercado internacional, o clube formador recebe uma fração do valor dessa transação. Tá? Exemplo prático, se o Neymar for transacionado, o Santos tem direito a 4% do valor dessa negociação. Tá? A gente não sabe se o Neymar será negociado,
quando o Neymar será negociado e por quanto ele será negociado. Eu chego no Santos e falo, Santos, quer vender? Pago tanto. Eu tenho meu modelo, faço meu modelo, enfim. E chega uma questão meramente de preço. E pego esse risco para mim. Adianto ali e fico correndo esse risco. Então, essa troca de risco, e para quem precisa, né? Não sei a situação específica do Santos, mas clubes de futebol tipicamente sofrem bastante com questões de caixa, ainda mais 6 meses sem bilheteria, por exemplo. Então, acho que são produtos desse tipo, que eu encontro alguém disposto a correr um risco, seja de crédito, seja de liquidez, seja de mercado, né, em troca de adiantar isso para alguém que tem um ativo. É um mercado assim, gigantesco, é multimilionário em todas as classes que a gente imagina. E num mercado que está tão difícil ganhar dinheiro, com o Selic a 2, acho que acaba fazendo todo sentido um pouco da visão do MB e MBDA. Muito bem, Fabrício. Estamos chegando aqui ao fim, falamos aqui 1 hora. Eu quero te agradecer pela sua aula sobre Bitcoin, sobre o seu esclarecimento sobre produtos de Bitcoin, sobre produtos revolucionários, produtos novos, baseados, suponho, em blockchain. Se eu estiver errado, você me corrija. Então, você não está falando só o mercado Bitcoin de Bitcoin. Você está falando aqui de token precatório, token para consórcio, token para quem quer adiantar algum recurso de uma maneira simples e de uma maneira fracionada, né? Porque você consegue fracionar o passivo. Ou seja, você pega um precatório, alguém vai comprar um precatório, pode ser milhões, mas você fraciona isso, você reduz o risco, porque você estaria comprando um pedacinho de algo maior. Quero lembrar para você que está me assistindo que eu vou pôr essa entrevista, esse bate-papo no IGTV. E você que não conhece o Com Dinheiro, entra no site do Com Dinheiro para a pessoa jurídica. Se você é pessoa física, olha o Com Dinheiro Light. E lá tem consolidação de carteira, inclusive com os ativos do mercado Bitcoin. Imagina você ter dia a dia a sua posição de fundo, de ações de todos os lugares que você tem, inclusive com criptomoeda. Fabrício, manda um abraço para todo mundo e a sua mensagem final. Pô, obrigado pelo convite, um prazer. Desculpa as falhas aqui na conexão, enfim, acho que meu celular está um pouquinho capenga. Normalmente eu faço as lives do Note mesmo. Poxa, considerações finais, eu gosto sempre de falar, cara, comece, teste, experimente. Faça o cadastro no mercado Bitcoin, compre um pouquinho, sente como é, vê como funciona um mercado 24/7, veja como funciona um mercado que é global. Tá fácil, tá ficando mais fácil de errar. O cara falou, cheguei tarde. O cara disse, cheguei tarde. Chegou tarde mesmo no mercado de Bitcoin? Chegou tarde mesmo? Não chegou, não chegou. Tá só no começo, tá só no começo. Bitcoin a $10.000 é pechincha, mas é uma coisa, visão de longo prazo. Tá? A adoção do institucional está chegando agora. A gente teve a primeira empresa listada a fazer uma alocação de tesouraria em Bitcoin agora, no mês passado. Tá? Vou começar aqui. Foram $250 milhões do caixa da companhia que alocou em Bitcoin. Porque tem o quê? Tinha treasuries, tinha bonds privados. Falou, cara, vou colocar em Bitcoin. Justamente é uma proteção de inflação. Por exemplo, você tem grandes investidores, Paul Tudor Jones, lá fora, alocando 1% do seu fundo multimilionário em Bitcoin. Então, eu brinco, pode estar errado, mas está ficando mais fácil estar errado. A gente está ficando muito bem acompanhado. E é um movimento que é de baixo para cima. Ele começa na pessoa física e a gente está chegando nessa escalada para o institucional. E acho que é a primeira vez que eu vejo essa possibilidade de pessoa física chegar antes e se dar melhor do que o institucional lá na frente. Eu vou acabar aqui a live, só que antes de acabar, vou contar uma historinha. Eu tenho um aluno da FEA, não vou dizer o nome dele, obviamente, que ele entrou na FEA há uns 6, 7 anos, claro, ele não se formou em 5 anos, vocês vão entender por quê. Quando ele passou no vestibular, o pai quis dar para ele R$50 mil para ele comprar um carro. Ele recusou. Ele pegou os R$50 mil e comprou tudo em Bitcoin. Hoje esse moleque, ele é milionário. Meu aluno, quem é da FEA sabe quem é, não vou dizer o nome dele, mas é meu aluno. Eu conheço o cara, dei aula para N disciplinas. O único mal dele é que demorou mais de 5 anos para se formar. Mas ok, com os milhões que ele tem,
Tá perdoado. Um abraço a todos vocês, pessoal. Sensacional, ótima história. Valeu, até mais.